essa questão de casa e família, essa questão da nossa peregrinação e essa questão de onde a gente encontra o verdadeiro descanso, ela é mais ligada à nossa interioridade do que pode parecer. A gente, quando olha superficialmente, fala, mas eu estou bem, eu sou alguém que vive bem na própria pele, eu sou alguém que estou feliz no meu momento, no tempo e no espaço. Mas se a gente for olhar, a maior parte das insatisfações que a gente experimenta na vida, elas têm a ver com dois tipos de coisa. Com a nossa própria luta em termos de identidade e com a nossa luta em termos de entender o momento no qual Deus nos colocou, as situações, as circunstâncias nas quais Ele nos colocou. Essas duas coisas, de certa forma, encapsulam todas as vicissitudes que nos angustiam, que nos tiram a tranquilidade. E algumas dessas coisas são coisas que podem ser mudadas, circunstâncias ruins que nos afligem, momentos nos quais a gente sente que a pressão é demais, mas outras dessas coisas, elas são de uma natureza que não dá nem para conceber como que elas podem ser alteradas. Por exemplo, eu estou aqui pregando em português para vocês, eu estou aqui como um brasileiro. A maioria das pessoas, mesmo próximas de mim, interpreta o Davi está em casa no Brasil. Mas eu vou fazer uma confissão para vocês. Tem um quê de me sentir estrangeiro que eu nunca consigo tirar. Toda vez que eu chego de volta nos Estados Unidos, eu desço do avião e alguma coisa parece que saiu um peso das minhas costas. E é estranho. Porque quer queira, quer não, é parte de quem eu sou. É uma identidade... a gente pensa, né, que... Dizem o seguinte, eu ouvi recentemente um rapaz falar assim, eu sou bilíngue, o que significa que eu não sei falar nenhuma das duas línguas direito. A gente pensa que ter crescido num contexto de dupla nacionalidade e de duas culturas, faz com que a gente tenha o todo das duas. A gente não olha que o avesso disso é que não tem nenhuma das duas de forma completa. Não está em completa paz em nenhuma das duas. Então, às vezes, para mim é complicado, eu fico em pé em frente de vocês para falar a palavra, é a coisa que eu gosto mais. E às vezes vem um sentimento, uma vontade de escorregar para fazer em inglês. Porque tem sentimentos que eu tenho naquele contexto que são diferentes dos que eu tenho aqui. Mas antes de vocês ficarem tristes, se é que alguém aqui pode ficar triste, ele está nos desprezando, nos Estados Unidos os americanos assumem que eu sou um americano. Mas se alguém for examinar meu coração lá, eu fico jururu, que é uma coisa que americano não tem. Eu tenho banzo, tenho saudades. De vez em quando eu quero escutar bossa nova no escuro, com voz baixinha e violão suave. Tem um lado meu que é brasileiro e que eu não me sinto lá completamente confortável. E aí me dá quase vontade de falar que nem o apóstolo Paulo, desgraçado homem que sou, não tenho terra, não vou me sentir em casa completamente em nenhum dos dois lugares. Graças a Deus, Deus nos dá coisas postiças, coisas transitórias, mas que não são irrelevantes, para que a gente sinta em casa. Ele dá os nossos Belo Horizontes, como no caso do Francisco, os sítios, a casa dos avós, aquelas coisas, e Ele dá para nós, aqueles que têm a bênção de serem casados, Ele dá para nós uma âncora numa pessoa que se torna seu lar. Aí vem aquela coisa tão repetida, mas que não é tola. Se eu estiver com você, estou bem em qualquer lugar. Porque não importa se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no Brasil. No final das contas, o lar para o qual eu sempre volto, do ponto de vista humano, é o coração da minha amada. Mas o sentimento permanece de que nós ansiamos por algo mais. E às vezes a gente se mantém ocupado, às vezes a gente cria dramas e a gente cria situações para não ter de parar para pensar no mais essencial, que é onde é que é meu lar, onde é que é meu descanso final. Às vezes a gente cria até os auto-enganos, dizer meu descanso final é no céu. Mas não entende que se eu disser meu descanso final é no céu, tudo o resto se torna irrelevante, eu vou viver o egoísmo de quem diz, estou esperando a hora na qual eu vou me dar bem.
O céu vira o bilhete de loteria, no qual eu invisto todas as esperanças futuras e deixo o daqui, deixo de viver o dia a dia aqui. Isso é expresso na nossa cultura de outras maneiras. Deixa eu ler para vocês um poema aqui, do Giuseppe Chiaroni. Eu quero voltar para casa, meu pai. Eu quero voltar. Depois de tanto girar, esqueci ou desconheço o meu primeiro endereço, a luz do primeiro lar. Entrei nessa multidão, que atravanca este planeta, sem cartão, sem tabuleta, sem identificação. Agora eu quero voltar, mas os caminhos são escuros, só enganos, e eu com 80 anos ainda não aprendi a falar para perguntar. É costume ter-se piedade de uma criança perdida, tonta e estranha na cidade. Tem gente com dó de mim, é próprio do ser humano ter dó. Querem me levar para casa, querem sim, para os meus pais ou para os meus manos, mas eu, com 80 anos, ainda não sei dizer de onde vim. Estou sozinho, como quando aqui cheguei. A gente nasce chorando, acho até que nem mudei. Chega-se feio, enrugado, sem cabelo na cabeça, pequenino, desdentado, pois hoje esses mesmos dados me servem como serviram. Os meus cabelos caíram, os meus dentes se acabaram, e as rugas, se elas sumiram, é certo que elas voltaram. E quanto a chegar chorando, eu posso dizer que choro de quando em quando, e choro como ninguém. Ah, mamãe, grita Zezinho, grita Juliano, meu pai. A mãe chora, o filho vai, o pai chamou, é o caminho, mas eu apuro os ouvidos, e um triste silêncio cai. Estou perdido, não tenho nem mãe, nem pai, vivo. Vivo? Acho que estou vivo, mas sem um objetivo de quem vem ou de quem vai. Nada me dá motivo, nada me prende ou me atrai, nada me empurra ou abrasa para poder continuar. Eu quero voltar para casa, eu tenho pouco amor, a fé muito rasa. Papai e mamãe, sem me chamar, eu quero voltar, mas eu esqueci o lugar. Quem gosta quem consegue entender o que é poesia sertaneja, isso é um poema sertanejo feito por um ítalo brasileiro das fazendas de café do interior de São Paulo. Quem consegue entender esse sentimento, consegue se comover ouvindo o poema e entender o sentimento dele. Eu queria voltar para casa, eu queria voltar para um momento bom. Qual aqui de vocês, em alguns momentos da vida, não queria de volta o acalanto do colo da mamãe, ou do abraço do papai? Sentir o papai botando a mão no rosto da gente, dizendo, vai estar tudo ok, filhinho. Não tem problema. É parte essencial de quem nós somos. Uma outra pessoa que falava sobre lar, sobre ter algum lugar de pertencimento, e é gozado, porque eu falei do fato de que muitas vezes nosso cônjuge é o nosso lar móvel, muda com a gente de lugar, mas ainda assim é insuficiente. É um outro poeta, esse o Taiguara. O Taiguara tem uma música que diz assim, aliás, tem duas versões, né? Uma antes dele abraçar uma ideologia de esquerda, a outra depois que ele abraçou. Mas a primeira, a original, ele dizia, eu desisto, não existe essa manhã que eu tanto espero. E aí ele vai falando de que ele não acredita que existe mais esperança, mas a solução que ele oferece é no amor. Ele diz, meu universo é no teu corpo, estou morto para esse triste mundo antigo, meu universo agora é no teu corpo. Então ele investe a mulher com todas os atributos de ser para ele o lar final e permanente. Eu queria ler com vocês o Salmo 84, como eu já disse desde o começo com as crianças, e eu queria que vocês entendessem que esse Salmo não vem, e eu falei umas 2 vezes com as crianças, eu quero explicar isso para vocês. A questão da autoria desse Salmo, algumas pessoas vão tentar dizer que esse Salmo é bem tardio, ele é depois do exílio, e ele está se referindo às saudades do exílio e tal e tal. É difícil porque eu acredito que está ali na autoria ou editoração do rei Davi. Mas a gente sabe que o rei Davi, ele mesmo descreve nos Salmos, os salmos que foram compilados de outras pessoas.
Tá? Então eles são inspirados pelo Espírito Santo, porque o próprio ato do Espírito ter guiado Davi para selecionar esse e não o outro e tudo, é o que nos garante. Mas há uma sequência de 4 salmos aqui, começando com 84, que fazem uma quebra numa linha toda na qual Davi está falando sobre as angústias e as dificuldades. Ele está clamando a Deus no meio do buraco. Ele está pedindo socorro. Ele está falando, Senhor, julga as nações que nos oprimem. Senhor, traz justiça. Senhor, conserta as coisas que estão sendo feitas de errado. E no meio disso chega esse salmo. Na identificação do salmo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, tem 2 coisas curiosas. Primeiro, ele é identificado, e isso faz parte dos manuscritos, como um salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, em Crônicas, a gente aprende que eram os porteiros do templo. Aliás, um deles chamava Rafael. Era porteiro do templo. E o rei Davi vai colocar na sequência esse salmo, expressando uma interioridade dele e um sentimento que vem em resposta litúrgica, resposta cultica a um vazio do coração. A outra coisa que eu quero que vocês notem é que a identificação aí nesse salmo também, muitos dos salmos identificam de quem veio e identificam alguma coisa sobre a música usada, e esses comentários são preservados porque eles fazem parte do texto original que chega até nós. Tá? E se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai notar, em outros lugares, especialmente no Novo Testamento e tudo, essas palavrinhas que vêm antes de cada capítulo da Bíblia são notas explicativas que não fazem parte do texto original. São títulozinhos para ajudar a gente a dividir na cabeça. Aqui não, aqui faz parte. E ele fala qual é a música que é para usar. É uma pena que a gente não tenha acesso à música. Porque se a gente tivesse, nem que fosse uma notação diferente, a gente conseguia descobrir alguma coisa sobre a melodia. A gente não tem. Mas aqui fala que é uma melodia específica. Refere e diz, de acordo com a melodia. Alguém pode me dizer qual é o termo que é usado aí para referir a essa melodia? O título, de acordo com a música, Os Lagares. O que é um lagar? Um lagar é um largar que perdeu um R. Não. O que é um lagar? É onde se pisa uva. E sempre tem a simbologia de um lugar de espremeção ou espremimento. De um lugar onde você esmaga para tirar suco doce. Então fica com isso na cabeça. A melodia que é para ser usada para cantar esse salmo lindo e maravilhoso, lá entre o povo de Israel, era a melodia que falava dos lagares. O que representa uma coisa de uma só vez alegre, que é coisa mais alegre do que depois da colheita, botar todo o vinho lá e todo mundo dançar em cima daquele pote gigantesco para exprimir aquele vinho, para sair aquela uva, para sair aquele suco doce, agradável. Coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o sentimento era, eu estou sendo passado pelos lagares de Deus. O que significa passar pelos lagares de Deus? Ser espremido por Deus e esmagado por Deus, como se espreme uma uva, para tirar algum suco doce da gente. Então essa associação que eu vou fazer no meio da nossa conversa aqui, ela não é minha, eu não estou inventando essa associação. No próprio texto é colocado quando levanta essa... E o interessante é que no português há uma sonoridade, uma rima inusitada que acontece. O salmo começa versículo 1, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vocês conhecem bem, a gente canta isso juntos aqui na igreja. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos.
Interessante, altares e lagares. Esse salmo é sobre o fato de que Davi encontra o seu descanso diante dos altares de Deus, ou que ele encontra o seu descanso entendendo que quem o põe nos lagares é o próprio Deus. Qual dos dois? É o altar ou é o lagar de Deus que vai me trazer consolo e conforto para a vida? E eu quero mostrar para vocês que são os dois. Que os altares do Senhor são também os lagares do Senhor. Que Deus é mais glorificado do que em qualquer outro momento, quando nossa vida diante dEle é espremida não para a crueldade, mas espremida para que de fato flua de nós o suco doce de vida, de adoração ao Senhor. Nós nos encontramos em casa, diante de Deus, diante dos altares dele. É interessante a expressão, né? Andorinha encontrou casa, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Até para os seus filhotes. Mas o que sobrou para mim são os teus altares. Ou os teus lagares, porque é a mesma coisa. Ele continua e ele diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele está falando do quê? Ele está falando de morar no templo. Ele não está usando casa do Senhor, altares do Senhor, lagares do Senhor aqui, como uma descrição de um lugar físico, é lógico. Ele está falando daquilo que eu brincando chamei, depois do Sermão das Crianças, do Belo Horizonte de um, do sítio do outro, da casa do amiguinho da outra, daquilo que para nós significa e representa aquele lugar onde a gente diz: estou em casa, anseio por isso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração, e em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Vão indo de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. Note que interessante o que ele está dizendo aí. Ele não está dizendo, bem-aventurado aquele homem que todos os seus caminhos são planos e tranquilos. A gente diz, boa aventura é vida boa, vida mansa. Mas ele diz, bem-aventurado o homem cujos caminhos são aplanados. O que significa aplanar um caminho? O que a gente precisava? Consertar a estrada de terra de Santa Catarina, asfaltar ela para ela ficar lisinha, ou a gente precisa asfaltar e fazer a Ayrton Senna ficar lisinha? A Ayrton Senna já está lisinha. A rodovia Ayrton Senna já está lisinha, o asfalto dela é bom. Puseram asfalto de qualidade, exceção para o nosso país, mas puseram. Você aplana um caminho que está torto. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus e que aplana os caminhos. Bem-aventurado aquele que quando passa por um vale árido, olha que interessante, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva. Davi entende que bem-aventurança aí significa ser alguém que vê o florescer depois do deserto. Alguém que entende, que não reclama e diz, por que é que eu fui colocado nesse caminho tão tortuoso? Mas alguém que diz que eu aplane este caminho e deixe ele melhor do que encontrei. Esses vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E aí ele vai continuar e ele transforma isso numa prece. Esse é um outro segmento. Ele diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o teu ungido.
Então a declaração dele de amor e de aproximação, aquela coisa bonita de virar e falar: o Senhor é a minha casa, o Senhor é o meu lar. O passarinho tem lá o seu ninho, os outros encontram seu lar em outros lugares, mas para mim é só no Senhor. Eu quero ser um homem que eu não me importo se a vida tiver caminhos tortuosos. Eu quero ser alguém que o Senhor usa e aplana os caminhos. Eu não me importo se eu for colocado no deserto, desde que com a sua bênção eu veja florescer o deserto no qual fui colocado. E a ênfase nesse deserto abençoa a muitos. É olhar para fora. A nossa pergunta sempre é: por que Deus está fazendo isso comigo, não é? A pergunta deveria ser: o que Deus está querendo produzir de doçura em mim para abençoar os outros? Tem que inverter. Tem que tirar os olhos do próprio umbigo e entender que, do ponto de vista da realização que você vai ter em Deus, a sua realização é ser bênção para os outros. Bênção, assim como amor, é uma coisa para fora, nunca para dentro. Mas aí ele vira e fala assim: pois um só dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vocês entenderam a metáfora ali? Porta da casa, tenda, né? Eu prefiro estar do lado de fora, sentadinho à porta como fica um mendigo, do que estar lá dentro gozando de todos os benefícios da tenda da perversidade. Eu prefiro os restos que sobram da mesa de Deus do que os banquetes da perversidade. Mas ele vai explicar por quê. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos lá, vamos espremer isso daqui juntos. Deus não nos prometeu sombra e água fresca. E nós não estamos aqui para ver quem curte mais ou quem sofre menos. E muitas vezes nós acreditamos que o sofrimento é algo a ser evitado. E não está completamente fora da marca, porque quem aqui gosta de sofrer? Eu quero, me bate que eu gosto. Por mais pervertido que seja o nosso coração, gostar de sofrer, não. Mas o projeto de Deus nas nossas vidas é outro. O que Deus quer de você não é te dar uma vida boa. O que Deus quer de você é ser íntimo teu. Ele quer te dar o que ninguém mais pode. Vida boa o mundo pode dar. Dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas eu já ouvi gente fazendo piadinha dizendo que ele manda buscar. Ou que ele paga o aluguel, né? Porque temporariamente dá para acreditar que se é feliz nesse mundo. Tá certo que num certo sentido é como aquele cara caindo do prédio de 20 andares, quando passa pelo 10º andar na janela e alguém fala tudo bem, ele fala até aqui está tudo jóia. Num certo modo é isso, está esperando o momento de se estatelar lá embaixo. Mas como a vida da gente é curta e efêmera, é possível achar que eu encontrei paz e felicidade nessa vida. Ainda mais porque eu olho para fora, eu vejo os outros, eu vejo as pingas que eles tomam e não vejo os tombos que eles levam. Então eu acho que é mais fácil ainda imaginar que eu poderia ser feliz como fulano ou como aquela outra pessoa. Mas o que Deus quer com você é que você descubra que Ele, a pessoa dEle, os altares dEle, a presença de Deus, é o único lugar onde você se encontra. Roqueiro, bagunceiro, rebelde, o mesmo cara que cria uma música chamada Cocaine, mas tem uma outra que chama In the Presence of the Lord, na presença de Deus. E ele diz: eu encontrei o meu significado só na presença de Deus. Eu não sei como, talvez
num momento de lucidez, talvez na memória de uma experiência com Deus, ora negada. Mas aquela frase daquela música, na presença de Deus, in the presence of the Lord, fica gravada no meu peito e batendo no meu coração com cada pulsar. Porque eu sei que eu facilmente me distraio e acredito que todas as coisas ao meu redor são complexas demais. E se você perguntar para mim como é que estão as coisas, eu vou virar e falar, depende do nível, né? Eu vou virar e falar, você quer a resposta social? Legal, tá tudo bem. Não, você quer uma resposta mais de amigo? Cara, às vezes eu olho em volta e é tanta complexidade, é tanta coisa diferente, são tantos fios para manter, e às vezes eu sou capaz de jurar que são muitas bolas que eu tenho que manter no ar. Que nem o equilibrista, não esse do semáforo que pega 2 bolinhas, fica fazendo assim e depois vem pedir a moeda pra gente. Não, aquele cara mesmo que pega 8 bolas e mantém no ar, às vezes eu me sinto como se eu estivesse fazendo isso. Mas é estupidez, eu estou me esquecendo do que realmente importa quando isso acontece. Eu não vou segurar nenhuma bola no ar. Não é isso que Deus quer de mim. Eu não estou aqui para encontrar a paz que eu acho que eu mereço. Eu estou aqui para encontrar a paz que Deus quer me dar. E a paz que Ele quer me dar é na presença dEle. É entendendo que quer seja nos lagares que me espremam, quer seja nos momentos de exultação e júbilo, o que Ele quer é que eu encontre nele e na presença dEle o meu deleite. Que eu entenda que o propósito dEle na vida para mim não é me dar caminhos, planos, mas é me ensinar a ser alguém que aplana os caminhos pela graça dEle. Que o propósito dEle na minha vida não é me dar sempre pastos verdejantes, mas é me guiar de forma que eu faça até o deserto florescer pela graça dEle, abençoando os outros ao meu redor, trazendo chuva onde só há sequidão, trazendo vida onde só há morte. Porque todos os meus caminhos me levam para um lugar só. A presença de Deus diante dos altares. Porque os ímpios têm a sua confiança nas coisas que eles possuem ou nas pessoas que eles controlam. Porque nós vivemos a nossa vida achando que todos os nossos dramas se resumem a coisas ou pessoas. E Deus diz, não. Coisas e até pessoas são secundários em termos da sua felicidade. A sua felicidade precisa ser encontrada em mim, pessoalmente. E o salmista conclui as últimas partes do verso que eu li, e é aí que eu quero chegar com vocês finalmente. Ele conclui dizendo, porque o Senhor é sol e escudo. Ele é meu protetor, Ele é aquele que ilumina a minha vida, Ele é aquilo que purifica a minha vida, Ele é aquele que limpa a minha vida, Ele é aquele que seca as minhas lágrimas, e Ele nunca vai negar bem algum para aquele que o ama de todo o coração e vive retamente diante dele. O que quer dizer viver retamente diante dele? Como que é possível? Na concepção de Davi tinha expectativa, ele mesmo tinha expectativa de que os pecados dele teriam que ser perdoados baseados no mérito de um outro. Existem várias expressões messiânicas, de forma que a gente é levado a crer que Davi já tinha a expectativa da redenção. Mas é claro, cresceu numa cultura onde já se acostumou desde pequeno que você tinha um cordeiro para carregar e que havia promessa de que os seus pecados, e havia promessa de que um dia viria um cordeiro perfeito que levaria os pecados de uma vez por todas. E nós não teríamos mais aquela culpa sobre nós. Davi tinha esse anseio. Davi fala sobre dizer para o Senhor dele, o Senhor, o descendente dele seria o Senhor dele. A promessa para Abraão, a promessa para Eva é que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que aquela lhe ferisse o calcanhar. Então a expectativa de Jesus está ali presente. Então, quando Davi fala, Deus não negará bem algum aquele que anda retamente, ele não está falando retamente no sentido, se você for muito boazinho e fizer tudo certinho, Deus vai fazer. Porque isso negaria tudo que veio antes, não é? Se Deus é o meu descanso, se os altares do Senhor são o lugar onde a presença onde eu encontro meu lar,
Então não faria sentido criar uma condicional que diz: siga as regrinhas e você vai se dar bem. Até porque conceitos como, por exemplo, ser colocado no deserto só para que Deus trabalhe na minha vida e eu abençoe outros e faça o deserto florescer, não parecem muito justos, né? Por que ele já não me pôs num lugar florido? Por que ele já não me pôs num campo verdejante? Vamos lá, por que para te fazer feliz, Deus não te fez nascer no século XIII como o rei de um império? Aí dava para ser feliz, né? Já pensou? Rei Antônio I. Com todos os benefícios. Tá bom, rei crente. Espera, mas não é um rei que está escrevendo isso daí? O cara que está fazendo essas reflexões é um pobre coitado? Não, é alguém que experimentou o topo do poder. E que teve que se fazer passar de louco para não morrer nas mãos de outro rei. Teve que comer grama, literalmente, pastar. Então, quando ele fala, Deus não vai negar bem algum aos que andam retamente, esse retamente é o retamente no contexto das Sagradas Escrituras. O que significa para mim e para você é aqueles que descansam no Senhor Jesus e entendem que Ele já perdoou os nossos pecados. E que não há nada que nós possamos fazer para acrescentar o que Ele já pagou, exceto entrega completa da nossa vida. Mas o nosso orgulho, a nossa arrogância é tão grande que a gente quer acertar. Deus diz assim, presbítero, Ele diz assim: Marcelo e Davi, o que eu quero de vocês é obediência. A gente diz, não, a gente quer dar mais, a gente quer dar acerto. Mas se a gente pudesse dar acerto, Jesus não tinha que ter morrido. Acerto nós não somos capazes, mas obedecê-lo sim. Pedir perdão a cada vez que eu escorregar e saber que Ele me levanta de novo, isso sim, isso nós somos capazes. Isso é viver retamente. E a promessa no final do Salmo é: o Senhor não negará bem algum aos que andam retamente. Isso é promessa para nós. Não é a promessa de sobre água fresca. Mas é a promessa de algo muito mais que um belo horizonte, muito mais até do que os braços da mulher amada. É a promessa de um lar diante daquele que nos amou, nos deu vida, 2 vezes. Fez e comprou de volta quando fomos rebeldes. E que não vai negar bem algum para os seus filhos. Vamos orar? Pai, grava aquilo que é teu nos corações. Nos desafia nessa caminhada contigo. Impede, porventura, aquelas partes que possam ser mera inserção humana da boca desse profeta, mas que o que é teu seja recebido como palavra tua e não de homens. No nome do teu Filho. Amém.